Surpresa na tabela das oitavas de final da Libertadores da América. O SBT escolheu o jogo do São Paulo para mostrar para todo o Brasil. E com isso, o Flamengo vai ficar exclusivo no Fox Sports. Tudo sobre a tabela, as escolhas da televisão, você confere a partir de agora aqui nesse vídeo. Muito bem, pessoal, a Conmebol divulgou nesta quarta-feira a tabela detalhada das oitavas de final da Libertadores e que manteve aquele padrão do ano passado, ou seja, todos os jogos acontecem espelhados, numa terça-feira 9h30 ida, é terça-feira 9h30 volta, não tem diferença, e todos eles são da mesma emissora na ida e na volta também, não houve alterações quanto a isso, e o SBT, como acontecia desde o contrato da Globo em 2019, tinha o direito de escolher apenas uma partida para mostrar para todo o Brasil. Aquilo de mostrar com divisão de praças 2 jogos ao mesmo tempo, inclusive no site, acabou na fase de grupos. Era uma exceção que a Globo conseguiu lá em 2019 também. O SBT fez a escolha de São Paulo e Racing, dois campeões que já se enfrentaram na primeira fase, na fase de grupos da competição nesta edição de 2021 e que vão se reencontrar agora no primeiro mata-mata. É claro que essa é uma escolha que surpreende muita gente, porque o Flamengo sempre foi o escolhido de todas as emissoras, seja Globo ou SBT, quando elas tiveram a chance de escolher apenas uma partida. Aqui em São Paulo, em 2019, por exemplo, a gente ficou com Flamengo e Emelec nas oitavas de final, mesmo tendo o Palmeiras disputando aquela fase da competição. Depois, nas quartas de final, tinha Palmeiras e Grêmio, mas nós assistimos na Globo ao jogo entre Flamengo e Internacional. Então, isso já vinha acontecendo, o SBT tem que fazer essa mesma escolha de um jogo apenas para todo o Brasil. A ideia do SBT com a escolha de São Paulo e Racing, de acordo com o que eu conversei aí com o pessoal dentro da emissora depois que saiu a tabela, era justamente de mostrar a partida que fosse mais relevante com os dois adversários. São Paulo e Flamengo, evidentemente, são dois gigantes, mas o Racing é maior que o Defensa e Justiça. Então, pelo que eu conversei com o pessoal lá de dentro, não havia nem dúvida, depois que saiu o sorteio e foram definidos os confrontos, de que seria mesmo São Paulo e Racing a partida a ser exibida. E com isso, o Flamengo vai ficar exclusivo dos canais Disney, ou seja, do Fox Sports, nos jogos contra o Defensa e Justiça, marcados para quartas-feiras, às 9h30 da noite. Esses jogos serão então exclusivos do Fox Sports, não serão compartilhados nem com o Facebook. É claro que agora a gente pode esperar recordes de audiência do Fox Sports, porque afinal de contas terá a transmissão exclusiva do time de maior torcida do país, disputando o mata-mata de Libertadores, a competição mais importante de clubes do continente. O SBT vai ter uma audiência provavelmente bem menor em termos nacionais, mas tem a chance de conseguir aumentar a média já em São Paulo. Porque afinal de contas, esse ano, até na reta final, quando o BBB acabou, foi substituído pelo No Limite, os números melhoraram. Chegou a dar 10 pontos de média no jogo do Palmeiras, chegou a dar 9 pontos num jogo do São Paulo já classificado, empolgado pelo título paulista, que a gente nem esperava uma audiência tão boa assim. Boa para os padrões do SBT, claro, mas o São Paulo, enfim, já estava classificado, a gente esperava que fosse cair um pouquinho o índice no Ibope por causa disso, nada a ver. O São Paulo conseguiu ainda manter a média. Ruins mesmo foram as audiências em São Paulo dos jogos do Grêmio, como era de se esperar na pré-Libertadores, mas do Santos também contra o São Lourenço, que ficaram ali com 6 e 7 pontos de média. Isso não foi nada legal. A primeira fase, a fase de grupos em si, terminou com 8,5 pontos e agora o SBT espera aí ter uma boa audiência mostrando o São Paulo. Mais do que isso, a emissora tem uma expectativa agora por confrontos entre brasileiros para as quartas de final. E a gente tem duas chances disso acontecer. Em um lado da tabela nós temos Flamengo e Internacional podendo se enfrentar se o Flamengo passar pelo Defensa e o Internacional passar pelo Olímpia. E no outro lado, o São Paulo, se passar do Racing, pega o vencedor de Palmeiras e Universidade Católica. Ou seja, nós teremos aí um grande clássico paulista que acabou de decidir o campeonato estadual, podendo ser transmitido também pelo SBT para todo o Brasil, na outra fase que vai acontecer já no mês de agosto. Já deixa o seu comentário aí, qual você acha que seria o jogo transmitido pelo SBT caso houvesse essas duas oportunidades nas quartas de final? Flamengo e Internacional ou São Paulo e Palmeiras, o clássico paulista? E já que eu citei o Internacional, vamos falar do jogo do Colorado, que é mais um que reencontra o seu adversário da fase de grupos, vai jogar contra o Olímpia do Paraguai, assim como o São Paulo também reencontra o Racing. Os jogos do Colorado foram marcados para quintas-feiras, às 9h30 da noite. Quinta-feira, como você sabe, é o dia exclusivo do Facebook na América Latina inteira, mas agora no Brasil nós temos aí também um acordo entre a rede social e os canais Disney para o compartilhamento de jogos. Então o jogo do Internacional contra o Olímpia, tanto na ida quanto na volta, será exibido simultaneamente por Fox Sports
e pelo Facebook. Facebook, você também lembra, usa a equipe de transmissão da TNT Sports. Em troca, os canais Disney vão ceder ao Facebook o jogo entre Atlético Mineiro e Boca Juniors, um grande jogo, muito aguardado também nessas oitavas de final, e que vai acontecer tanto na ida como na volta, nas terças-feiras às 7h15 da noite. Então anota aí, esses jogos estarão disponíveis no Fox Sports e no Facebook. E nesses mesmos dias e horários, é uma pena porque a gente tem que ficar se desdobrando para assistir, vão acontecer simultaneamente os jogos entre Fluminense e Cerro Porteño. São também duas terças-feiras às 7h15 da noite, mas nesse caso exclusividade do pay-per-view da Comebol TV, que também ficará com a exclusividade de outro brasileiro, é o Palmeiras jogando contra a Universidade Católica em duas quartas-feiras às 7h15 da noite. Agora o que a gente pode esperar é o SBT tentando passar de 10 pontos de média com oitavas de final em São Paulo. No ano passado, na temporada passada, um índice muito bom de audiência só apareceu na semifinal, quando transmitiu Palmeiras e River Plate. Quem sabe agora consiga aí uma boa notícia do Ibope transmitindo São Paulo e Racing. Em termos de painel nacional de televisão, a média das 15 praças que o Ibope mede, a gente espera, claro, um número menor do que se fosse o Flamengo. O Fox Sports deve conseguir uma baita audiência com o Flamengo exclusivo. O Atlético Mineiro contra o Boca Juniors, confronto que deve atrair a atenção até de outras torcidas, também deve ir bem no Ibope e no Fox Sports, mas claro, tem a concorrência gratuita do Facebook, o que também vai acontecer nos jogos entre Internacional e Olímpia. O pay-per-view, a Comebol TV, que já vai ter ali as torcidas do Red Bull Bragantino, do Atlético Paranaense, do Grêmio, do Santos, na Copa Sul-Americana, vai ter também um apelo com as torcidas do Fluminense e do Palmeiras, especialmente do Palmeiras, que ano passado não ficou nenhuma vez exclusivo da Comebol TV nessa fase de mata-mata, sempre foi escolhido ou pelo SBT ou pelo Fox Sports, e que agora caiu no colo aí da Comebol TV para tentar impulsionar, porque afinal de contas, a Comebol TV conseguiu um pico de assinantes no mês de abril por causa do Corinthians da Sul-Americana, mas a equipe alvinegra foi eliminada da competição e, é claro, a gente espera que os torcedores corintianos tenham cancelado já, porque seria um movimento natural. Aproveitando que esse vídeo foi mais curtinho, eu vou falar agora sobre Copa América. O pay-per-view está fora, a gente conseguiu se livrar de ter que pagar para ver mais uma competição. Tudo isso aconteceu porque nessa semana, notícia primeiro publicada pelo Lance, depois pela Máquina do Esporte, pelo Notícias da TV e confirmada pelo Rodrigo Matos no UOL, olha só quantas fontes falando, e depois o Gabriel Wacker também falou no canal dele aqui no YouTube, o SBT chegou a um acordo, o SBT e a Dentsu, né, que representa aí a Comebol, chegaram a um acordo com os canais Disney para transmissão em TV por assinatura da Copa América que vai acontecer aqui no Brasil, então os jogos serão transmitidos pelos canais ESPN e Fox Sports. Com isso, quem tem TV a cabo não vai precisar pagar um canal a mais. E ainda por cima, né, que canal seria esse se o SBT não tinha anunciado até agora qualquer plano de pay-per-view? A gente chegou a ver a Comebol TV no site da Claro, a operadora chegou a colocar a Copa América como uma atração desse canal pay-per-view, mas foi um erro, não aconteceu nada disso. No fim das contas, a gente vai poder sim acompanhar os jogos em TV aberta, os jogos do Brasil, a abertura, se não for jogo do Brasil mesmo a abertura, né, porque tem que mudar a tabela agora, e também o mata-mata, porque se o Brasil cair fora, o SBT vai poder completar o pacote com outras partidas. E todos os jogos estarão aí nos canais Disney, só falta oficializar esse negócio. E mais um ponto importante que a gente traz aqui para esse vídeo, o SBT finalmente soltou a imagem do amarelinho de forma oficial, o mascote ícone dos anos 90 no spot da emissora, está nas chamadas agora da Copa América. O SBT também deu uma rememorada na trilha sonora do futebol daquela época, não é a mesma, porque afinal de contas teria que ver direitos autorais e tudo mais, mas fez uma musiquinha muito parecida com aquela que marcou a infância de quem, como eu, tem aí na faixa de 30 anos hoje, e que aprendeu a ver futebol num tempo em que na TV aberta tinha jogo no SBT, na Globo, na Record, na Manchete, na Band, opções eram o que não faltavam, e aos poucos é o que vai acontecendo também nessa década de 2020. E antes que você me pergunte, os jogos da Copa Sul-Americana ficarão mais uma vez completamente exclusivos da Comebol TV, os direitos de transmissão pertencem às operadoras que fizeram acordo com a Comebol e com a Band, ninguém vai mexer com isso, os jogos são exclusivos sim do pay-per-view, os horários eu vou colocar na descrição do vídeo aqui conforme eu vou subindo, porque tem brasileiro jogando, tem jogos muito bons, inclusive um clássico uruguaio entre Peñarol e Nacional. Tudo isso vai ser bastante interessante também para acompanhar. A Libertadores e a Copa Sul-Americana voltam no mês de julho, após o fim da Copa América. Tem outros vídeos do canal, fica o convite para você se inscrever se ainda não for inscrito. A gente sempre traz novos conteúdos sobre mídia esportiva, para você ficar por dentro de tudo que acontece no mundo dos direitos de transmissão, dos bastidores da televisão esportiva. Tudo isso você acompanha aqui no nosso canal. Então fico por aqui, um grande abraço para você e até a próxima.